Então, pessoal, esses últimos dias aí eu tava vendo essa treta que a Bianquinha 182 está tendo com dois youtubers, né? Dois, inclusive, influencers iguais a ela, né? O Renan Play e o Super Xandão, né? Bom, eu vou ter minha opinião em relação a esses dois aí, isso, respectivamente, pô. O Super Xandão é um cara o qual eu não acompanho, né? Mas de qualquer forma eu acabo sabendo de alguma coisa a qual ele diz, né? Tem gente aí que eu sigo e que segue ele, né? Tipo Tiff. O Super Xandão, os piores defeitos dele são ele ser terraplanista, né? O cara ele acredita que a Terra é plana, né? E outra, ao que parece ele tem alguma simpatia aí com o pessoal do MBL também, né? Por mais que eu não siga ele, eu acho que isso aí seria uma certa decepção pra mim, né, cara? Porque não. Esquece isso aí, o qual eu havia acabado de comentar, né? Porque eu acabei de lembrar que esse maluco, ele... Bom, as pessoas disseram, né? Eu não tô inteirado do histórico dele, né? De alguns anos pra cá, de quê? De uns 4, 5 anos pra cá. O Super Xandão, o pessoal tá comentando aí que ele, além de ter essa simpatia aí, né? Pelos ideais do MBL e de ser terraplanista, né? O sujeito, ele, na época do Fique em Casa da pandemia lá, né? Ele havia sido a favor, né? Ele havia sido a favor. E eu não sei se a Bianquinha tem alguma semelhança com ele em relação a isso aí. Inclusive, nos comentários dos últimos vídeos os quais eu havia visto sobre essa briga aí, né? O pessoal disse que vocês têm que saber o que a Bianquinha estava fazendo na época da pandemia, né? Eu não sei o que a pessoa quis dizer, já que ela não elaborou. Ela não falou, ela fez isso e aquilo, era a favor disso e daquilo, eu não sei, cara. Eu sei que, assim como ele, a Bianquinha também é a favor do MBL. Ela simpatiza muito com os caras, inclusive ela fez uma entrevista aí, né, lá no programa estilo podcast do Arthur Duval, né, o Arthur Mamãe Caguei. Inclusive eu até fiquei de fazer um react, né, sobre isso aí. E ela já havia falado em uma das suas lives, né, de que era a favor do MBL, que odiava o Jair Bolsonaro, né, e tudo mais. Nisso aí, eu não que eu tenha ficado tão surpreso assim, né, mas, cara, colocar a Bianquinha como MBLoide, eu acho que a partir disso aí, a partir desse conhecimento que os caras têm, eu não me surpreenderia se as próximas eleições aí ela fosse colocada para ser candidata em alguma coisa. Por mais que nesse ano as mulheres, inclusive as mulheres relativamente famosas do MBL, tirando a Amanda Vettorazzo, né, saíram de lá, né, saíram de lá por diversos motivos aí, certo? Estão fazendo uma obra aqui, porque os caras vão fazer um evento aqui pro final de semana, né? Mas aí tá, teve isso aí, e no caso do Renan Play, é um sujeito com eu simpatizo mais. Eu também sigo ele, é um cara que, pelo que eu sei, ele não é fã do MBL, ele não compartilha dos ideais do MBL, né? E, cara, eu não sei do passado do Super Xandão, né? Mas o Renan Play, ele veio de baixo. Ele veio de baixo e, do que eu me lembro, né? O pessoal disseram que esse maluco aí, ele acabou entrando em uma treta aí, envolvendo um posse de pornografia infantil, né? Não que ele tivesse, né? Mas houve uma confusão aí e o pessoal achou que ele tivesse justamente posse disso. Aí acabou sendo jurado de morte lá do Rio de Janeiro, né? Já que ele é natural de lá. E ele foi para algum estado do Nordeste, o qual eu não lembro, né? O qual eu não sei. Pra falar a verdade, não sei. E pronto, né? Hoje ele faz sucesso aí como streamer. Assim como a Bianquinha e o Super Xandão também fazem sucesso, né, como streamers. Então esses dois aí têm essas semelhanças, né? Como eu disse de começo, são 3 influenciadores digitais. E eles estão tretando por quê? Porque a Bianquinha, ela havia tido uma conversa com um cara aí que ela achava, né, ser o Super Xandão, né, e as pessoas sabem que o Super Xandão é casado, né, e ele inclusive coloca a sua mulher aí para compartilhar, para participar das suas lives e tudo mais.
né? E ainda assim ela achou que o Super Xandão tava dando em cima dela, né? E com isso aí, né, eu acho que mesmo ela descobrindo que o sujeito era fake, né, ela meio que acabou ficando desiludida, né, e tudo, e resolveu intimar o Super Xandão em pessoa, né? Pessoa entre aspas, né? Tô falando isso aí, o que? Por telefone, né? Como ela havia demonstrado nas suas lives, né? Aí ontem foi quinta-feira, né? Eu havia visto um vídeo, né? Onde tanto o Super Xandão, a mulher dele e a Bianquinha estavam conversando, né? E a Bianquinha tava cobrando. Ah, mas você tem que correr atrás desse cara aí que se passou por você. E na verdade a Bianquinha, apesar de todo o orgulho aí, não. Isso que eu vou falar agora contribuiu para esse orgulho que ela tem. Ela acabou ficando apaixonada pelo cara, né, que se fez de Super Xandão. Ficou apaixonada pelo cara. Mas eu acho que, tipo assim, o fato de ter aparentado ser o Super Xandão, isso contribuiu, né, para essa paixão, né? Contribuiu para isso. Porque se fosse um bagual qualquer, cara, né? Se fosse um bagual qualquer, não teria essa. Ela não ligaria pro cara, até porque a essa altura do campeonato aí a gente sabe que a Bianquinha é uma pessoa que tem muitas cabeças de gado seguindo ela. E ela inclusive chama os seus seguidores de gado, né? Gente que acaba aí querendo comer ela, né? Querendo ficar com ela, mas ela não dá a menor bola, cara. O que ela faz na internet é, entre aspas, atiçar a meninada. Tanto é que ela faz aqueles vídeos, o que mesmo? Acessa esse vídeo aqui, e acesso pago, né? Pra ver o resto da marquinha de biquíni, né? Esse tipo de coisa aí. Pijaminha, 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 sexy. Aí as pessoas até comentaram, né? As pessoas que não gostam dela. Porra, aí pra você ver como é que a pessoa é problemática. Ela tá com a mesma... o mesmo cenário de live há mais de 10 anos. Cara, eu acho que só não quer dizer muita coisa não. Não quer dizer que a pessoa tenha problema. Ela tem problema sim. Mas o fato dela não mudar o cenário, isso aí não quer dizer muito. Eu acho que na verdade não quer dizer nada, né? A pessoa tá satisfeita com aquele cenário, não quer mudar ele, deixa ela, pô. Deixa ela. Mas aí tá, aí quando ela foi tirar satisfação com o Xandão e a mulher dele, né? Porra, ela xingou a mulher do cara, ficou interrompendo o sujeito falar o tempo todo, se comportou como uma verdadeira desequilibrada, cara. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse no lugar do Super Xandão, sequer, né, ficaria dando trela pra ela, cara. Mandaria ela a merda e tudo mais. Aconteceria isso aí, cara, porque se vocês verem esse vídeo aí, né, vocês vão se aborrecer com a Bianquinha, cara. Vocês vão se aborrecer com ela. Eu acho que até uma criança birrenta se comportaria melhor do que ela, cara. Mas aí tá, aconteceu esse tipo de coisa e eu cheguei a concluir. Ah, sim. E em relação ao Renan Play, né? Bianquinha já disse que vai processar ele, né? Porque, segundo ela, o cara havia xingado ela, que havia, digamos assim, ferido a sua moral. Cara, mas que moral a Bianquinha teria ela fazendo o que faz pela internet, né? Atiçando a meninada. Porra, teve um vídeo aí clássico onde ela foi pro hotel, ela pagou, né? Isso aí com o dinheiro dos inscritos, né? Foi lá numa banheira de hidromassagem lá, tirou a camisa, ficou só de biquíni lá, certo? Foi sozinha lá, claro que ela iria sozinha, né? Os caras não querem ficar com ciúme, né? Porra, que moral uma pessoa que passa por esse tipo de situação teria? Não teria nenhuma, cara. Certo? Você vê que a pessoa tem falta de alguma coisa na sua vida, né, e que não vai conseguir suprir isso aí passando por esse tipo de situação, cara.
né? Aí você chega à conclusão de que a Bianquinha chegou no ponto mais baixo. Isso aí é muito pior do que mostrar que tá perdendo no tigrinho, no cassino, sabe, sei lá o que. Ela tava passando, né, por essa situação alguns meses atrás. Isso é muito pior, cara. Porque mostra também que a pessoa, ela, ó, na minha opinião, e também não tô cerceando a liberdade dela, mas diante desse tipo de situação, ela nem deveria estar na internet, cara, né, fazendo essas merdas que faz. A minha opinião seria essa aí, cara. Tu pega a forma como ela tratou o Super Xandão e a mulher dele, mostra que, olha só, essa mulher deveria sair da internet e procurar um emprego, cara. Inclusive, né, quando o suposto Super Xandão tava lá flertando com ela, né, o pessoal tá falando aí que ela havia dito que por causa dele ela abriria uma clínica, né, já que ela é médica veterinária, né, ela é formada nisso aí. Mas ela perde, né, o seu tempo na internet como influencer. Eu até entendo que para muita gente nesse mundo trabalhar é cansativo, cara, é complicado. Mas eu acho que tipo assim, pô, você pega uma pessoa que passa o dia lavando pratos, tu não acha que ela se cansa muito mais do que uma médica veterinária? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Ou então você pega até mesmo um cozinheiro. Ele se cansa muito mais, ele tem muito mais a fazer do que uma médica veterinária. Ou eu estou enganado? Então é complicado, bicho. É complicado. A Bianquinha chegou a um ponto o qual, tipo assim, você... Pô, tô falando tipo assim pela terceira vez. Você vê que ela chegou a um ponto de que, olha só, vai terminar muito mal essa trajetória dela na internet mesmo, cara. Vai terminar muito mal. E ela, infelizmente, também é aquele tipo de influência que vive fazendo bait, certo? Pra tentar chamar. É tipo o que a Shelly D faz. A Shelly D, não sei se você já ouviu falar nela, né? Se você acompanha ela, mas é uma outra influência, né? Só que no caso da. Se você comparar com a Bianquinha, a Shelly D, ela inicialmente fazia vídeos de humor, né, pro YouTube, com ponto de vista e tudo mais. Eu acho que, pra mim, essa aí foi a melhor fase dela, né. Aí ela viu que isso aí não estava tão rentável assim, né. Aí ela decidiu partir pro conteúdo adulto. Ela, inclusive, porra, a prótese de silicone, a qual ela havia posto, né, anos atrás, é horrível, cara. Se você vê como ficou o resultado do silicone dela, horrível, cara. Parece até os peitos daquele ator, aquele Bolo Yang, certo? Horrível. E do que estão falando aí, ela faz conteúdo adulto aí com o namorado dela, né, e tudo mais, certo? Aí ela recentemente havia se colocado como direita liberal, havia se colocado também como outra simpatizante do MBL. Bicho, né? Aí daqui a pouquinho o pessoal vai dizer que, olha só, o MBL só ele tem a facilidade em atrair esse tipo de gente, cara, porque você pega o tipo de membros os quais o movimento acaba agregando, né, cara? É tudo torto, cara. É tudo gente com ideias, com comportamentos tortos, sacou? Você pega ali pelo Renan Santos, passa pelo Arthur, né? E até mesmo quem se finge de católico, de evangélico, só finge mesmo. Tipo no caso da Amanda Vettorazzo, né? Hoje ela se põe como católica, fervorosa, porra, mas lá em 2020 ela tava curtindo carnaval, com fantasia de diabinha e tudo. Inclusive tem foto aí dela aparentemente utilizando lança-perfume, cara. E aí, mas acontece que isso aí foi há anos atrás, cara, mas isso aí não impede. Inclusive, né, o fato de que ela não mudou, que ela não havia mudado, né, de que até hoje ela utiliza decotões, cara, nos seus vídeos. Até hoje, mas quando foi lá visitar o Papa Leão XIV, né, ela foi toda vestidinha, toda comportadinha, né. Não tava com os peitões explodindo no decote, né? Mas enfim, cara, pra terminar esse vídeo, cara, a Bianca vai terminar mal, cara.
Eu acho que isso aí vai acontecer, cara. Porque ela já não tá tendo muito o controle da sua própria mente. Ela havia dito aí em vídeo que, eu sou borderline, né? Isso aí eu não acredito, não. Isso eu não acredito, né? Porque do que eu havia checado, ela não tem nenhum dos traços, né, de pessoas que têm esse distúrbio aí. Mas de qualquer forma, né, ela havia dito que utiliza antidepressivo e eu acredito nisso, né? Eu creio nisso. Ela deve ter ou depressão, com ansiedade, alguma coisa assim, né? Você pega o vídeo qual ela diz uma porção de vezes pro público dela, né, nas lives, que vai processar o Renan Play e tudo mais, ela parece que tá dopada ali, cara, né? Parece que tava chapada de remédio. Então ela vai terminar muito mal, cara, a sua trajetória no YouTube, cara. Eu não tô falando questões dela fazer merda pra ser presa. Tô falando algo ainda pior, né? Tô falando algo ainda pior. E na mesma live, né, a qual eu havia acabado de comentar agora, né? Ela havia dito que, mas o meu pai, né, ele vendo a situação, a merda a qual ela tá comentando na internet, né? Ele não apagou, ele cortou a luz lá de casa, só que acontece que eu não moro mais lá, né? E ela havia dito que tava puta com ele porque ele havia traído a mãe dela, né, e tudo, certo? Sendo que ela tava querendo, né, ser amante de um sujeito casado. E aí, como é que fica? Hã? Então quer dizer que pro pai dela, né, essa moralidade aí envolvendo traição, né, e tudo mais conta, e pra ela não conta? E aí? Então, cara, ela tá se mostrando uma verdadeira comédia na internet, cara. Daqui a pouquinho ela vai se tornar, ela vai ficar no mesmo hall, no mesmo patamar abaixo daquele Bruno Hikikomori, né? Então é complicado, bicho. É complicado e não vai ter essas cabeças de gado aí pra ajudar ela, não, né? Em problemas os quais ela enfrenta diariamente, né? Então é isso.